Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Eu vou fazer aqui rapidamente essa demonstração da ferramenta GridPen, como eu mencionei para vocês. Eu comecei a fazer um teste rápido aqui e percebi que não é tão curtinho assim, mas eu vou tentar mostrar de forma mais completa, sem tomar tempo demais, tá bom? Eu não cliquei no começar? Não, já cliquei no começar, então tá bom. Só para avisar, eu estou gravando com a ferramenta Loom para o Chrome, que é a extensão que o professor Cláudio apresentou hoje de manhã. Então já estou aproveitando e fazendo aqui já o teste na linha de produção. Mas vamos lá. Eu queria mostrar para vocês o seguinte: eu vou clicar aqui no GradPen, digitei GradPen no Google, né? Abriu essa página aqui para mim, a primeira, eu já vou clicar. É interessante que ela já vem em português, ela tem também em inglês e espanhol. Tá? Como eu não estou logado, eu vou fazer meu login. Já tenho aqui meus dados salvos, né? Então eu vou só clicar no login. É só fazer a conta, super simples. Estando dentro da ferramenta, as duas coisas que vocês mais vão utilizar são as avaliações e os gabaritos. Primeiro eu vou criar uma variação para a gente testar aqui. Então vamos lá. Aqui ele vai mostrar diversas avaliações que eu já tenho e a data da criação delas. Então vocês vão ver que é uma coisa que eu utilizo: recuperação de rede Zoom, prova final de programação 2, prova de P2, LP1, a linguagem de programação 1. Aqui a gente tem análise de sistemas, aqui um pouco mais para baixo tem também projeto de sistemas, engenharia de software, gestão do subsequente. Então, assim, é uma ferramenta que eu já utilizei bastante para poder passar essa experiência para vocês. Eu vou cadastrar uma nova avaliação, mas eu só quero mostrar uma funcionalidade interessante. Você tem como copiar uma avaliação anterior para poder utilizar ela como referência. Para isso é só você clicar na avaliação e aqui dentro você clicar em criar uma cópia. E no momento que você cria uma cópia, ele vai criar uma cópia exata, do jeitinho que estava original, só te permitindo mudar o nome, porque você vai controlar ela como arquivos separados, né? Da mesma forma aí que o professor trouxe a preocupação, tudo isso é feito online, não fica nada salvo no seu computador, a menos que você queira clicar lá no download, tá certo? No caso, eu não vou fazer isso aqui não, eu vou voltar para a avaliação e eu vou criar a minha nova avaliação. Primeira coisa, eu vou botar um nome aqui para ela, eu vou colocar aqui, por exemplo, avaliação MDEB, só para a gente ter uma referência, já que a gente está fazendo esse curso junto, né, de mídias digitais. Cabeçalho, você tem duas alternativas. Você pode usar o padrão, que te permite preencher os dados aqui, ou o personalizado, que é uma imagem. Se você já tem um cabeçalho teu como imagem, você submete essa imagem aqui para o cabeçalho e ele vai usar o seu cabeçalho. Ele vai pegar a tua imagem e botar como cabeçalho da página. No caso, eu vou usar o padrão, que eu pessoalmente gosto bastante. Eu vou trocar o campus aqui, que ainda está errado. Deve ser alguma coisa no meu cadastro e ele está buscando do cadastro e não da última avaliação. Eu vou falar, por exemplo, que o curso aqui é o subsequente. Não, vou colocar técnico de informática integrado ao EM. Existe uma limitação, tá? De, se eu não me engano, 45 caracteres. Então, se escrever em ensino médio inteiro ia quebrar. Por isso que eu abreviei. Eu sou professor de informática, mas eu vou colocar aqui para vocês matemática, porque é mais fácil de ver as questões de matemática do que as de informática. O pessoal às vezes costuma ver os conceitos de informática assim e fica meio assustado. O nome do professor está aqui. E turma, eu vou colocar, vamos fingir que eu estou trabalhando aqui com o terceiro B. A data da prova vai ser segunda que vem, dia 13/7/2020. Instruções da prova, eu posso deixar algumas orientações, por exemplo, o gabarito deve ser preenchido com caneta preta, por exemplo. Outra coisa que eu posso escrever é proibido o uso de celulares, câmeras, calculadoras ou outros dispositivos eletrônicos. Embora eu nunca impedi aluno de usar calculadora, mas de qualquer forma, se você quiser, é só um exemplo. Você pode deixar a orientação que você quiser. Observa que inicialmente, antes de falar disso, você consegue colocar uma imagem para logo. Eu vou adicionar aqui a imagem da logo do meu campus. Se ele abrir aqui para mim, vou nas minhas imagens, IFPA Paragominas Logo, que já foi uma que eu peguei para ter esse tipo de controle, para estar na mão quando eu fosse usar, beleza? Então agora sim, vamos para a parte que importa. Ele está com 0 questões e 0 pontos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar a pesquisa. Eu vou marcar a caixa de outros usuários, porque eu não quero ver só questões minhas. Se eu quiser só questões minhas, eu deixo do jeito que está. Eu consigo filtrar também por se eu quero verdadeiro ou falso, múltipla escolha e discursiva. Eu vou mostrar só
múltipla escolha. Não, deixa eu colocar os três, só para vocês verem como é que funciona. Vamos procurar um assunto de matemática. Por exemplo, imagina que eu quero procurar frações. Eu vou dar um enter aqui. Aqui eu também escolho o idioma, tá em português, tá? E aí vamos supor que tem uma pessoa que colocou essa questão aqui. Esse J. Ferreira adicionou essa questão que ele tirou do MS Concursos. Sejam x e y dois números reais, sendo x esse valor e y esse valor, dízimas periódicas, a soma das frações geratrizes de x e y é, e aí ele mostra 4 opções. Então vamos lá. Alternativa 1. Se eu quiser usar essa questão do jeitinho que ela está, eu clico em inserir questão na prova. Inserir. Eu vou dar uma pontuação. Eu quero que essa questão valha 3 pontos, por exemplo. O lado bom é que já está pronto para uso. O negrito indica a resposta que o camarada marcou como verdadeira. Eu recomendo do fundo do coraçãozinho que vocês dêem uma conferida, porque é óbvio, o cara pode ter cometido algum erro na questão dele. Então, nunca use 100% a questão do outro sem conferir. Por isso, eu não vou usar da forma que eu fiz. Eu não vou copiar a questão dele. Eu vou mandar remover essa questãozinha só. E eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em criar nova versão. Quando eu crio nova versão, o que ele está fazendo? Ele está abrindo a tela de nova questão, mas ele já preencheu os dados todos. Eu vou colocar aqui que é múltipla escolha. Uma coisa legal do acesso é o seguinte, ela pode ser pública ou privada por 6 meses. Privada por 6 meses, ela vai ficar privada e depois vira pública automaticamente sem que você precise voltar lá para fazer isso. É uma opção bem legal para garantir que teu aluno não vai encontrar a resposta da tua questão na internet, porque ele sabe a ferramenta que você utiliza. Eu vou deixar essa opção marcada. O autor agora já sou eu, Bruno Clemente. O ano vai ser o mesmo, o idioma vai ser esse, o nível eu vou colocar que é técnico, né, como a gente botou lá em cima. Vamos fingir que a questão é essa aqui mesmo. Se fosse marcar múltiplos, você pode... Ah, não, no caso essa aqui não vai deixar você marcar múltiplo. Se você quiser adicionar uma nova questão, é só clicar no mais. E para retirar, é só clicar no menos. Vamos supor que eu estou alterando a questão dele, porque eu quero adicionar o 27 sobre 44. Eu vou adicionar aqui, adicionei uma opção extra. Uma coisa legal que tem aqui é o seguinte, linhas para texto são espaços para o cara digitar, escrever. Linhas mesmo na sua prova física, né? Linhas para desenho são espaços que vão estar em branco, uma caixa em branco, para que o aluno possa fazer o preenchimento lá, por exemplo, mostrar as equações dele, esse tipo de coisa. É sempre legal botar pelo menos uma, ou texto ou desenho, de acordo com o tipo de questão que você está apresentando. Disciplinas e assuntos são tags, são etiquetas, vão ajudar aquela busca que eu fiz lá em cima para encontrar. Eu vou falar que a disciplina é matemática, mas eu vou adicionar aqui, por exemplo, frações como um assunto. Na hora que eu dou Enter, ele adiciona essa nova etiqueta. E eu vou clicar em inserir. Observa que ele não jogou a questão na prova, mas aqui em cima ele adicionou a questão do Bruno Clemente. Essa questão é minha, não é mais de outra pessoa. Então eu vou inserir ela. Observa que ela está privada. Se eu voltar aqui daqui 6 meses e um dia, vai estar lá pública. Eu vou colocar uma pontuação atrelada a ela, eu quero 3 pontos, por exemplo. Observa que o verdadeiro já está marcado aqui para mim, a resposta correta. Aqui eu consigo mexer, como eu falei para vocês, no número de linhas e no número de linhas para desenho, mas já apareceu uma questão, ela vale 3 pontos, logo a prova vale 3 pontos. Eu vou tirar aqui minhas questões e repetir a busca. Vocês vão ver que o Bruno Clemente sumiu daqui, porque eu tirei minhas questões. Então vamos supor que eu vou escolher outra questão aqui, por exemplo, essa questão aqui, vou querer usar ela também. Então eu vou novamente, essa aqui eu vou usar do jeito que tá? Só para a gente facilitar a nossa vida. Já adicionei. Se a primeira valia 3, eu vou fingir que essa aqui vale 7, só para a gente bater 10 pontos. Beleza? Na hora que eu fiz isso, total de questões, 2 questões, total 10 pontos, porque ele somou o quanto eu coloquei de pontuação para cada uma das pontuações, né? Agora vem a parte legal. Você monta a tua prova dessa forma, fica, eu não coloquei criar nova questão, vou fazer o seguinte, essa aqui vai valer só 3 pontos. Só para mostrar a última ferramenta para vocês. Se você não quiser pegar do banco de questões, você pode criar a sua. Eu vou adicionar aqui que ela é múltipla escolha, ou verdadeira e falsa, ou discursiva. Se for discursiva, é bom você colocar umas linhas de texto. Se for verdadeiro e falso, você consegue marcar várias questões e configurar se elas são verdadeiras ou falsas. E o múltipla escolha é aquele lá que vocês já viram. Eu vou usar o múltipla escolha porque eu quero apresentar para vocês o gabarito ao final. Eu vou adicionar que ela é privada por 6 meses, vou colocar meu nome completo, é para nível técnico, a questão está em português. Eu vou inventar uma questão aqui, por exemplo, se, sei lá, x
mais y é igual a c, sei lá, se x é igual a 10 e y é igual a 0,5, quanto é o valor de c? Sei lá. E agora eu vou colocar algumas opções. Eu vou colocar que eu quero, por exemplo, eu vou tirar uma questão daqui, a que eu quero vai ficar aqui como 10,5, porque é o 10 mais o 5, né? Mas eu vou colocar entender que o cara pode multiplicar. Então, se fosse 10 vezes 0,5, vai acabar virando 5. E se ele dividindo, né? Então, vai acabar virando 20. E vou colocar um outro valor aqui, 1,5, só para bagunçar. Beleza, eu vou marcar qual é a verdadeira. Eu vou colocar que não tem linha nenhuma de texto, mas que tem 5 linhas para desenho. A minha disciplina aqui é matemática. E aí eu vou colocar que o assunto é soma. Isso vai ajudar na busca, tá? Se alguém um dia procurar por questões de soma, essa questão vai ser listada, contanto que seja daqui a 6 meses. Inserir. Opa! Quantidade de linha de texto, eu não coloquei 0, eu apaguei. Na hora que ele insere, ele já adiciona aqui em cima, então eu vou trazer para cá de novo. O legal de você criar suas próprias questões ao invés de copiar a questão dos outros é que você pode clicar no editar e ele abre novamente isso aqui. Observa que eu consigo editar essa aqui que eu copiei, mas eu não consigo editar essa aqui do meio, porque essa a gente só pegou a questão do cara, a gente não criou uma nova. Se essa vale 3, essa vale 3, já deu 6, eu vou botar 4 pontos para esse cara. Nossa prova tem 3 questões, total 10 pontos. Beleza, fechamos? Então vamos agora gerar a prova. Eu vou clicar nesse verdinho e ele vai me dar algumas opções. Coluna dupla, você consegue ver a visualização do lado. Ele vai gerar 2 colunas. Coluna simples, ele vai gerar uma única coluna, uma coisa embaixo da outra. Estilo econômico, ele vai tentar fazer da forma que ele mais aperta para economizar folha, para economia, né? E o modo de acessibilidade, caso a pessoa tenha alguma necessidade especial, ele coloca as letras todas maiores. Tá? Eu vou usar o modelo simples, impressão tem frente e verso ou um lado. O gabarito você pode imprimir na primeira página, na última página ou em folha avulsa. Eu gosto de usar folha avulsa, eu vou colocar aqui, depois vocês veem como é que fica. E o embaralhar, ele tem apenas a ordem das questões, ou seja, as questões 1, 2, 3 vão vir na sequência aleatória. Se eu colocar apenas a ordem dos itens, as questões vão vir na mesma sequência, mas os itens A, B, C, D, E vão ser embaralhados para todas as questões. Não embaralhar vem do jeitinho que eu montei a prova. Questões e itens embaralha tudo. Eu vou marcar questões e itens. E eu vou fingir que eu tenho 23 alunos. Então eu vou gerar 23 provas diferentes. Senha para correção é opcional. Se você quiser configurar uma senha para a tua turma, você vai passar isso para o aluno. E ele vai precisar disso para fazer o gabarito online. Certo? Então, por enquanto, eu não vou colocar aqui nada. Idioma tem português, gera PDF. Ele vai aguardar um pouquinho aqui, vai pensar na vida dele. Deixa ele carregar. Ele é um pouco demorado porque ele está fazendo a geração de mais de 40 páginas. Então, por que 40 páginas? Só para explicar. Ele vai gerar as minhas 23 provas, mas eu mandei colocar o meu QR Code em folha avulsa. Então, cada prova, na verdade, tem 2 folhas. A folha da prova e a folha do QR Code. Então, ele vai acabar dobrando esse número. Ele vai gerar 46. Vou lá de novo, pessoal. Desculpa, deu um problema aqui. Infelizmente, eu não consegui gravar o PDF. Então, eu tive que trocar de ferramenta aqui. Eu não consigo abrir o Loom no PDF que eu estou observando. Então eu fiz uma troca rápida só para apresentar para vocês aqui como é que ficou o resultado final, tá? Aqui ele mostra o nome da disciplina, página 1 de 2 ele já faz esse controle, nome do curso, campus, IF campus, né? Professor, disciplina, curso, espaço em branco de aluno e matrícula, turma, data, tudo preenchido conforme a gente indicou. A logo que eu passei para ele, um espaço para nota e a descrição original aqui. E aí ele começa a trazer as questões. Observa que tem 46 páginas, porque a gente mandou gerar 23 provas, e como eu falei agora há pouco, cada prova ela tem 2 folhas. A folha da prova e a folha do QR Code. Já falamos sobre esse cara. O que é importante vocês verem é o seguinte, ó, a gente embaralhou o número de questão e a gente embaralhou o número das opções. Por exemplo, na primeira prova, que é essa que eu tô, a primeira questão é do x mais y. Mas se eu descer aqui, ó, nessa aqui também foi coincidência. Agora nessa outra, ó, já mudou, é a do 0666. Ou seja, já trocou. E também as opções, por exemplo, aqui está 43/330 como primeira opção dessa questão.
Se a gente subir aqui nessa anterior, ó, 43 sobre 330 já é a opção B nessa outra, ou seja, ele embaralhou as duas coisas, tá bom? Para a gente finalizar, o que eu queria dizer, olha só, isso aqui é um documento de PDF único, então se você pegar esse documento, levar para a impressora e mandar imprimir, só falta grampear e entregar na sala de aula, tá? Uma outra coisa legal é o seguinte, cada prova ela tem um código, e isso o aluno vai ter, porque ele vai ter a prova com ele. Se ele acessar esse site, eu consigo clicar porque eu tenho acesso ao hiperlink, mas o aluno não vai ter. Mas ainda assim o link é bem pequenininho. 532881 é o código da prova. Ponto 0 é o código da prova específica desse aluno. Então imagina que o aluno Matheus está fazendo essa prova aqui, que é a prova de número 532881.5. Então o Matheus vai entrar nesse site, vai acessar essa página. Se eu tivesse configurado uma senha para correção, ele teria que digitar a senha para ver isso aqui. E aí agora a parte legal é o seguinte, quando o aluno for preenchendo o que ele marcou na prova dele, vai dizendo se ele acertou ou não. Então se ele marcou a questão, o A na primeira questão, E na segunda questão e B na terceira questão, ele já sabe que a nota dele é 6, beleza? É importante só que o professor lembre de gerar o gabarito, clicar aqui no publicar. No caso, essa é a avaliação que a gente está olhando agora, 532881, eu já tinha clicado no publicar, então o aluno consegue ter acesso a isso. Se eu suspender, ele perde o acesso ao gabarito. Uma coisa legal é o seguinte, o aluno não precisa digitar isso aqui se ele não quiser. Ele tem lá no PDF dele, onde que eu deixei o PDF dele? Só um segundo. Deixa eu só apagar isso aqui. Ele tem aqui no gabarito dele, olha, além do QR Code, o gabarito. Então se ele preenche isso aqui com caneta preta e ele põe o QR Code pegando essas duas coisas, na hora que ele cai na tela do Grade Pen, isso já vem preenchido de acordo com o que ele preencheu na folha dele, no documento dele. Então ele já sabe a nota final. Cuidado, porque se ele reconhecer duas opções, ele invalida. Por exemplo, a questão 1 ele acertou, mas se o software reconhecer que ele marcou tanto A quanto C, vai ser dado 0 para ele, porque ele não sabe qual das duas respostas foi a verdadeira, que nem numa prova múltipla escolha normal, tá? Então o aluno tem que tomar muito cuidado no preenchimento, da mesma forma que com uma prova normal. Só compartilhando uma última experiência, quando eu utilizei isso, eu já utilizei de duas formas. A primeira foi normal, regular, fui na sala de aula, entreguei as provas, recolhi ao final. E eu também já utilizei isso aqui, como vocês viram lá no início, para provas de programação. Por que eu encontrei o Grade Pen, na verdade? Eu encontrei o Grade Pen porque eu precisava de uma ferramenta que fosse offline, para que os alunos não pudessem fazer o acesso da internet enquanto eles estavam fazendo a prova. Mas eles precisavam do computador para desenvolver os programas de computador. Então tudo foi feito na ferramenta de desenvolvimento. Então como é que funcionava? Eu gerava o PDF, eu enviava o PDF exclusivo para o aluno, ele entrava no AVA, na ferramenta, né, de um ambiente virtual de aprendizagem, baixava, e depois de dados 5 minutos que todo mundo baixou, eu tirava a internet do laboratório. E aí o aluno só teria no computador dele o material dele próprio que ele desenvolveu comigo ao longo da disciplina, o PDF da prova e o ambiente de desenvolvimento dele. Lá ele podia consultar tudo, meus slides de aula, material, livro, apostila, mas o que ele não podia fazer é entrar num site que já tinha respostas prontas ou muito similares, porque infelizmente na programação existe disso. Tem sites que dão respostas prontas, com tudo feito lá. Então, para não ter esse problema, essa complicação, eu dava esse recurso para eles. Então, como foi disponibilizado, então, era em que formato? Eu entregava a prova, eles baixavam, eles ficavam offline, realizavam tudo. Ao final, eu religava a internet do aluno para que ele pudesse enviar pelo próprio AVA a prova que ele respondeu, e o gabarito já tinha acesso aqui pela ferramenta do Grade Pen, tá bom? Então fica a dica aí de sugestão de uso para vocês, da forma que vocês acharem melhor, mas eu acho que é uma ferramenta bem interessante para criar prova, criar avaliação, e você pode não ficar preso à questão da prova, né? Então você pode colocar aqui uma descrição de um projeto, se você trabalha com PBL, por exemplo, então você pode desenvolver alguma coisa que seja em grupo, mas você quer elaborar um enunciado bacana, que já fique claro qual é a forma avaliativa, qual é a pontuação, você pode deixar ali um bom cabeçalho com as informações e instruções da atividade. Então tudo isso te permite gerar não só prova, mas te permite gerar também esse guia de estudos para que ele desenvolva outros tipos de atividade que não apenas a atividade avaliativa
no formato de prova escrita, né? Mas é isso, espero que tenha auxiliado aí vocês, que tenha ajudado de alguma forma. E se vocês tiverem com alguma outra dúvida na utilização disso aqui, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Valeu, muito obrigado. Boa tarde, gente.